A minha mãe, desde criança, como ela servia, ela me apresentou e me ofereceu para ser esposa de Lúcifer. Eu nasci num berço onde toda a minha família servia aos encostos. Então, durante esse período da minha vida, mesmo criança, eu sofria muito, porque aos 3 anos de idade eu tinha necessidade de sangue. Eu entrei para a escola, já com 3, 4 anos, e nessa época eu comecei a morder as crianças dentro da escola. Os professores, o pessoal que me acompanhava ali na escola achavam que era simplesmente uma criança agressiva. Mas dentro de mim já tinha algo muito pior ali. Ali dentro de mim já estava plantada a semente do mal, porque eu olhava para as pessoas e eu desejava a morte, eu desejava ver aquelas pessoas mortas. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, até um dia que na escola eu tive um problema com um aluno, com um colega de escola, e eu agredi ferozmente essa criança, e os meus pais foram chamados. O pai dessa criança foi chamado também, e numa conversa, numa reunião entre pais, né, e eu tinha pouco menos de 7, tinha uns 7 anos por aí, e aí ao entrar ele começou a falar e tal, e eu voei em cima do pai. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, eu hoje adulta, eu tenho 1,55 m de altura no máximo, e nessa época uma criança de 7 anos, eu tinha muito menos, e eu era muito magrinha. Então assim, eu voei em cima desse pai, e foi muito difícil para as pessoas conseguirem me arrancar de cima dele. E os médicos falavam que eu era, né, que eu estava com um surto psicótico, que eu tinha surtos psicóticos e que eu tinha um problema que era da mente, que era um problema que a medicina ainda não tinha, não conseguia detectar o que exatamente eu tinha. Aos 18 anos, meu pai tentando achar que, né, me dando algo, que me comprando de alguma forma, eu poderia melhorar. Então meu pai me deu um carro e esse carro virou uma arma nas minhas mãos, porque eu jogava o carro em cima das pessoas e sempre com a mesma frase: "Eu vou beber o teu sangue". Aí eu comecei também a ir para os locais para fazer os rituais. Nas madrugadas, eu pulava muros de cemitérios, eu entrava em IMLs, eu buscava ossos em ossários, fazia muitas oferendas para os espíritos, e assim, com custo muito alto essas oferendas. Aí, nessa época, meu pai criou uma empresa para mim, também tentando, né, de alguma forma me ajudar, e eu fali essa empresa. Essa empresa, ela foi totalmente assim, à falência, devido à minha má administração, devido a eu não saber fazer as coisas, devido a eu só gastar com os rituais, eu só querer gastar. E nesse período, a minha mãe, ela já tinha largado os espíritos e ela conheceu a fé. E nessa época também eu já tinha largado a linha que a minha mãe tinha me apresentado, já tinha ido para uma linha pior, né, uma linha um pouco mais pesada. E aí nessa outra linha que eu fui para o satanismo, nessa outra linha, seguindo aquele mesmo propósito, porque o meu maior sonho nessa época era morrer e conhecer o diabo. Eu queria conhecer o diabo, porque eu falava: "Eu vou tomar aquele trono do diabo". Aí nessa época começaram as vozes: "Se mata, tira sua vida". Eu cortei o meu cabelo na faca. Eu achava que eu me machucando, que eu fazendo isso, eu não me vendo, eu poderia tirar aquela dor, porque dentro de mim era uma dor, assim, que não tem palavras para explicar o tamanho dessa dor. E o tempo foi passando, isso foi piorando, e aí não me deu um surto nesse período, e meu pai tomou o carro, tomou a chave do carro e tudo, e eu revoltada, com raiva, não tinha dinheiro, não tinha nada. A única coisa que eu tinha era um vale de transporte público que eu tinha na bolsa. E esse vale me levou até o centro da minha cidade, aonde tem a nossa catedral. Então eu cheguei lá, mas eu não entrei. Eu cheguei e sentei na porta. Eu não conseguia ver, sendo que a nossa catedral ela é enorme, ela fica num ponto, num cruzamento enorme, dá para ver de longe. E eu não conseguia ver. Eu atravessei a rua, eu sentei e o meu intuito era: o primeiro carro que descer, eu vou me jogar na frente desse carro.
Só que, por incrível que pareça, eram umas 7 horas da noite de uma terça-feira, com trânsito intenso, porque é uma capital que tem um trânsito intenso, e não desceu nenhum veículo. E os poucos que desciam, desciam em baixíssima velocidade. Então, se eu pulasse ali na frente, não ia acontecer nada, era só o motorista pisar no freio e não ia acontecer nada comigo. E sentada eu fiquei um tempo ali. Não me recordo quanto tempo, mas eu fiquei sentada ali. E nesse tempo que eu fiquei sentada, um pastor, né, um homem de Deus, ele passou. E ele atravessou 2 vezes. Na terceira ele parou e perguntou: moça, posso te ajudar? E eu comecei a conversar com ele. E ele começou a conversar comigo, falar comigo e tudo, e eu olhando para ele, mas eu não conseguia ver que ele era pastor, eu não conseguia identificar isso, né? E a frase que eu mais falava contra a igreja era: eu só entro nessa igreja depois de morta. E aí, conversando com ele, ele pegou e me evangelizou. E ele falou comigo: se você entrar, aceitar o meu desafio, eu já vi que você gosta muito de desafio, então eu vou te fazer um desafio. Se você entrar, obedecer o que for dito e você não mudar de vida, pulo junto com você lá de cima daquela cúpula, que tem uma cúpula muito grande. Aí eu olhei, aquela palavra dele falar daquele jeito foi um desafio para mim. E eu gostava muito de desafios. Quando me desafiava, aquilo crescia dentro de mim, um desejo de ser melhor do que aquela pessoa, de fazer realmente aquilo que a pessoa estava me desafiando. Aí eu falei assim: não, eu só quero morrer. Aí ele pegou, usou a frase, ele virou para mim e falou: você vai morrer para o mundo. Foi a frase que ele usou, que eu tenho ela dentro de mim, que eu nunca esqueço. Aí nisso, eu fui do jeito que eu estava, da roupa que eu estava. Quando ele abriu a porta do hall para o salão principal, veio uma luz, mas uma luz tão forte, mas uma luz tão forte, que não se dá para descrever com palavras. Foi uma luz assim muito, era porque eu vivia no escuro. Eu não conseguia ver luz. E aí, quando abriu aquela porta, eu olhei, eu fiquei assim, algo, fiquei maravilhada ali, eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E falei, a única frase que eu falei: eu não sei quem está aqui, eu não sei com quem que eu estou falando, mas se tem alguém, alguma força, ainda eu falei assim, alguma força aqui, me ajuda, eu preciso de ajuda. E aí eu chorei compulsivamente. E ali começou foi o primeiro dia que eu entrei numa igreja, o primeiro dia que eu pus os meus pés dentro da Igreja Universal. E ali começou a minha mudança de vida. Se eu fui obedecendo, fui fazendo as correntes, até um dia que eu ouvi uma palavra, né, que vinde a mim todos os que estão sobrecarregados. E aí eu falei assim, gente, eu estou sobrecarregada, e aí eu falei, meu Deus, eu preciso de um socorro, eu preciso de mais. Aí o pastor falou, olha, você que quer batizar, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer se limpar do seu passado, foi, né? Aí ele falou, usou essa palavra, eu falei assim, é isso que eu quero. Aí eu fui. Na hora que eu desci nas águas, ali, quando eu desci e eu voltei, era como se eu tivesse com uma mochila, aquelas mochilas, tipo de mochila de acampamento, muito pesada. E aquelas mochilas, desceu aquilo ali. Era como se eu tivesse lá, tudo. Eu já não conseguia nem lembrar daquele passado. E a partir daí eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. Todas as quartas-feiras, domingo, até que chegou o meu dia. E aí, nesse dia, eu recebi o Espírito Santo. E aí é difícil para a gente falar. Porque uma pessoa que queria conhecer o diabo, que queria, sabe? Quem era eu? Eu tão pequena, tão suja. Eu fiz tanta coisa errada. Tanta coisa errada. Quantas vezes eu recusei, quantas vezes eu disse não para Deus, e Ele veio sobre mim, Ele me deu o Espírito dele, Ele me deu o Espírito Santo. E eu não sei, assim, eu não me sentia tão, eu saí daquela igreja, parecia que eu só queria falar de Jesus, eu só queria falar dele, falar de tudo. Ali a minha vida mudou. Mudou por dentro, eu mudei dentro. Os problemas poderiam continuar lá fora, mas dentro mudou.
Aí você fala: "Deus não faz acepção de pessoas, porque se ele fizesse, eu não estaria aqui". Eu lembro que um dia o Bispo Macedo falou num programa, né, que se o mundo já te rejeita, Deus não te rejeita. E ele não me rejeitou. Ele me escolheu, ele me limpou, ele me fez ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz, hoje eu quero viver. Hoje as pessoas até brincam, falam assim: "Você não fica triste?" Eu falo: "Não, por que que eu vou ficar triste? Qual que é o motivo? Se eu tenho o espírito da alegria dentro de mim, por que que eu vou ficar triste?" Aquela que um dia foi prometida a ser esposa de Lúcifer, hoje é casada com um homem de Deus, hoje a gente faz a obra juntos, hoje a promessa de Deus se cumpriu na minha vida, entendeu? Então assim, eu falo assim: "Gente, é você crer, você tem que crer, tudo é possível ao que crer". Sou grata à Igreja Universal, sou grata por ter me acolhido com tanto carinho, por ter cuidado de mim. E Deus, assim, ele me pegou como uma criança mesmo, me colocou nos braços, me colocou no colo e me fez ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa, assim, que eu posso dizer: "Hoje eu sou feliz de verdade".